Coisas de concurso para você. Dessa vez para falar como estudar utilizando o smartphone. Então eu sou desses que não estou a fim de tirar o smartphone da sala de aula não. Eu quero mais é que você saiba como utilizar esse recurso e utilize-o de maneira correta. Ok? Vamos ver como é que isso funciona. Então é assim, ó. Muitas vezes eu dando aula eu vejo muitos alunos usando o smartphone. Alguns eu estou percebendo que estão simplesmente trocando mensagens de texto com outras pessoas. Ou seja, não sabe o que está fazendo, está totalmente disperso, está investindo dinheiro que muitas vezes é custoso para ele próprio ou para alguém que o ama e que colocou ali dentro daquela sala de aula. E eu não sei qual é o tipo de sentimento que eu tenho quando eu vejo aquilo ali. Vamos ver como é que a gente pode usar o smartphone a nosso favor na sala de aula. Então eu tenho 7 dicas para você. A dica número 1 é você utilizá-lo como um dicionário para você fazer pesquisas rápidas. Normalmente os smartphones hoje em dia estão conectados à internet o tempo todo. Então a ideia é, o professor lhe falou algo que você não está compreendendo o significado, você simplesmente consultar aquilo rapidamente, entender o significado daquilo e voltar a sua atenção para aquilo que é o objetivo seu ali dentro da sala de aula, que é compreender o que o professor está dizendo. Então, a ideia de usar o smartphone como um instrumento de pesquisa rápida, com dicionários, utilizando o Google para uma definição rápida, é uma ideia muito boa. Outra forma de você utilizar o smartphone na sala de aula é utilizá-lo como uma ferramenta para que você possa capturar gráficos, sabe, quando o professor desenha mapas, eu, por exemplo, como professor de informática, vivo desenhando memórias, o computador funcionando, a relação entre o processador e a memória RAM. Então eu faço aqueles gráficos bem legais e eu vejo uma preocupação muito grande do aluno fazer aquilo, passar aquilo para o caderno dele. Uma dificuldade tremenda. Então assim, o smartphone pode ser utilizado nessa hora para simplesmente tirar uma foto, para que você possa ver novamente aquela informação. Outra forma de você utilizar o smartphone seria você utilizá-lo como uma ferramenta de colaboração. Eu sempre disse, sempre recomendei que os alunos tivessem um parceiro de estudo, alguém que estivesse junto dele, alguém que estivesse ao lado dele nessa empreitada de estudar para concurso público. Então o smartphone ele pode ser utilizado como uma ferramenta de colaboração, de troca de informação. Então quando você se propõe a fazer muitos exercícios, por exemplo, chega uma hora que você tem dificuldade de encontrar novos exercícios. Então, quando você tem uma ferramenta que permite a colaboração rápida a qualquer momento, de qualquer ponto, trocando esses exercícios, você tem aí uma vantagem e o smartphone pode te proporcionar isso. Outra forma de se utilizar o smartphone é como um caderno. Hoje em dia eu percebo que as pessoas têm mais facilidade em digitar rápido do que escrever rapidamente. Então por que não utilizar o smartphone como algo que substituiria o teu caderno? Você está ali na sala de aula para fazer anotações de maneira rápida e tentando se manter concentrado naquilo que está sendo dito pelo professor. O smartphone pode te proporcionar isso. Você fazer as suas anotações. Nessa de você tentar fazer as anotações no smartphone faz com que você fique completamente concentrado só no smartphone e no professor e não em conversas paralelas ou coisas do tipo. Outra forma de utilizar o smartphone é como um gravador de dados. Então, quando não há objeção nenhuma por parte do professor, você pode gravar a aula. Hoje em dia não tem muita preocupação com o fato de você estar ou não estar gravando, porque você pode estar ali com o celular, como é que alguém vai saber que você gravou ou não gravou aquela aula? Mas é bom saber se não há nenhum impedimento, né, por parte do professor que está ali na tua frente, se você em gravar a aula, tá? Porque o grande problema é o que é que você vai fazer com esse material. Então você tem que ter essa preocupação de utilizar de maneira adequada. Você está utilizando a gravação da aula para o teu estudo e não para comercializar aquela informação. Tá bom? Então, utilizar o smartphone para gravar a aula, para gravar a tua própria voz ao estudar, então você pegar um trecho de uma lei, por exemplo, e repetir várias vezes e depois ficar ouvindo aquilo enquanto você está no ônibus, enquanto você está no seu carro, no metrô, indo lá para a escola, isso vai ajudar. É aquele processo de repetição. É aquela coisa que faz você cantar uma música em inglês e você não sabe exatamente o que você está falando, mas você guardou aquilo de tanto ouvir
e de tanto cantar. Uma outra forma de usar o smartphone é como uma agenda de trabalho. Então, existem vários aplicativos, né, que você pode utilizar no smartphone para colaborar no seu estudo, mas a ideia, no sentido que eu estou dizendo aqui, é você criar no teu smartphone algo que fica com você a maior parte do tempo, uma agenda de estudo, ou seja, você utilizaria então esse smartphone agora nessa situação na tua casa. Você teria ali programado os dias e horários que você estaria estudando cada matéria, uma agenda. Aliás, nós vamos fazer aí um vídeo sobre como você deve se programar para estudar de maneira mais efetiva, como você organizar as matérias para poder estudar, tá bom? Me acompanha que você vai ver esse vídeo já já. E a última possibilidade que eu estou enxergando como boa na utilização do smartphone para o seu estudo é que você pode utilizá-lo para fazer as revisões da matéria de forma rápida e em qualquer lugar. Então, se a informação toda, que é o objeto do teu estudo, está contida ali no smartphone, fica muito simples de você acessar essa informação de qualquer lugar e rever essa informação quantas vezes você precisar o tempo todo. Espero que tenha sido útil tudo isso que eu falei sobre o smartphone e que você utilize o smartphone como um instrumento de trabalho. Ok? Um abraço!